No último dia 25 de maio, foi lançada a campanha nacional de coleta de DNA de familiares de pessoas desaparecidas. Por conta desse evento, eu resolvi falar um pouco mais sobre banco de perfis genéticos, até como uma forma de levar informação para as pessoas, porque por incrível que pareça, ainda tem muito brasileiro que não sabe da existência do banco, ou quando sabe da existência, não sabe para que serve. O nosso banco de perfis genéticos, aqui no estado de Pernambuco, nós temos o nosso banco estadual. E nós alimentamos esse banco com amostras biológicas, ou melhor, nós alimentamos com perfis genéticos extraídos de amostras biológicas coletadas em local de crime, coletadas em vítimas de algum tipo de crime, como por exemplo mulheres vítimas de estupro. Então o nosso banco ele está sendo diariamente alimentado e o objetivo disso é cruzar essas informações, cruzar esses perfis genéticos com perfis genéticos, por exemplo, de condenados. Existe uma legislação brasileira que determina que pessoas condenadas por determinados crimes, elas são obrigadas a doar amostra biológica para que seu perfil de DNA seja inserido no banco. E isso, meu povo, tem dado resultados maravilhosos. Nós estamos conseguindo solucionar crimes que aconteceram há mais de uma década. Também já falei isso aqui para vocês. Então, eu não vou perder a oportunidade de dizer, é a ciência e a tecnologia sendo utilizada com maestria para investigar crimes. E é assim que se faz. Ou a gente investe nessa questão de ciência e tecnologia para investigar crimes, ou a gente nunca vai sair desse caos que é a violência no Brasil. Também não vou perder a oportunidade de dizer que a ciência e a tecnologia é importante em todas as áreas do saber. É muito importante para a humanidade, então a gente precisa valorizar. Bom, voltando ao nosso banco de perfis genéticos, usar nesse momento o banco de perfis genéticos para localizar pessoas desaparecidas é mais uma faceta dessa importante tecnologia, dessa importante ferramenta. O nosso banco ele possui várias possibilidades de inserção de perfis. E um deles é justamente essa possibilidade de buscar pessoas desaparecidas. Então, essa campanha está sendo amplamente divulgada e eu estou intensificando bastante essa campanha, primeiro porque eu acredito que dá resultado. Nós aqui em Pernambuco, inclusive, já conseguimos localizar 16 pessoas num curto espaço de tempo, desde que a gente começou a alimentar o nosso banco de perfis genéticos. Bom, pessoal, mas para que a gente não esqueça como se deu, não foi do nada que o banco de perfis genéticos ele foi implantado no Brasil. Eu gosto muito de contar histórias. E essa história ela é muito interessante, porque é uma história de luta. É uma história de luta de muitos profissionais, peritos criminais, da Polícia Federal, das polícias estaduais, que levantaram essa bandeira e mostraram para o governo brasileiro que era importante. E mostraram para os governos estaduais o quanto esse banco de perfis genéticos é importante. Tá? E é luta também de familiares, de pessoas que foram vítimas de algum tipo de crime. Porque o banco ele é usado principalmente para identificar criminosos. Ou a gente também usa bastante para identificar pessoas vítimas de acidente, a questão da identificação humana propriamente dita, a identificação de cadáveres. Então, existem várias possibilidades com o uso do banco. Vou repetir, o Brasil vem desvendando crimes que ocorreram há mais de uma década. Crimes sem suspeito.
Só aqui em Pernambuco eu tenho várias histórias para contar. E como foi que surgiu? Como foi que os peritos brasileiros, peritos criminais brasileiros, conseguiram convencer o nosso governo a trazer o banco de perfis genéticos e implantar aqui no Brasil? Bom, aí agora eu começo a falar numa história bem triste, que é a história que ficou conhecida no Brasil como a história do maníaco de Contagem. O banco de perfis genéticos ele é extremamente potente para identificar e para rastrear criminoso em série. E o maníaco de Contagem é um criminoso em série. No ano de 2009, na região de Contagem, Minas Gerais, alguns crimes, ou melhor, várias mulheres foram mortas cujos crimes exibiam as mesmas características. As mulheres eram abordadas sozinhas, geralmente, e elas eram estupradas, elas eram estranguladas e os seus celulares eram roubados, subtraídos. No ano de 2009, no início logo, uma moça chamada Adna Feitor estava voltando para casa quando desapareceu. A polícia foi acionada e o corpo de Adna apareceu uma semana depois, com essas características que eu acabei de falar: estuprada e estrangulada. Nessas situações, você já sabe, eu já venho explicando isso aqui inúmeras vezes, o corpo da vítima ele é encaminhado ao IML. E o local onde o corpo é encontrado é objeto de perícia criminal. Então, os peritos criminais lá de Minas Gerais, eles coletaram amostras biológicas do corpo dessa vítima, de Adna. Lá no laboratório de genética do estado, foi detectado um perfil de um homem que se acreditava que era o perfil do criminoso. Então, de cara, a polícia de Minas Gerais já tinha o perfil de DNA do criminoso, mas ainda não sabia quem era o indivíduo. Em abril do mesmo ano, uma outra jovem de 27 anos, Ana, estava no final do dia, ela combinou de ir buscar a mãe dela em algum lugar e ela foi buscar a mãe dela acompanhada do filho, que ainda era um bebê. A mãe dela estava esperando por ela na frente do estabelecimento e estranhou quando a filha passou direto, o carro passou direto. Ela ligou, a filha atendeu, mas ela achou muito estranho a forma como a filha se comunicou. E aí ela ligou para a polícia. Bom, a polícia foi em busca e algum tempo depois, algumas horas depois, o corpo de Ana foi encontrado dentro do veículo dela, com as mesmas características dos crimes que eu já falei que já vinham acontecendo: estuprada, estrangulada. Esse crime chocou toda aquela região, na verdade chocou o Brasil, porque Ana foi encontrada morta, o filho dela, de 1 ano de idade, estava vivo no colo dela. Então imaginem vocês a cena. Então a polícia agiu da mesma forma: perícia no local, perícia no veículo e o corpo encaminhado para o IML. Posteriormente, amostras biológicas coletadas foram analisadas no laboratório de genética. Quando essas amostras foram analisadas, os peritos criminais perceberam ou descobriram que o mesmo perfil, o mesmo indivíduo que estuprou Adna era o mesmo que tinha estuprado Ana. Em setembro do mesmo ano, outra vítima. A história se repetia. Ela também estava se deslocando e sumiu, e o corpo foi encontrado em seguida com essas mesmas características. Bom, o que é que eu quero chamar a atenção de vocês?
A Polícia Científica de Minas Gerais, ela, baseada nas análises de genética, nos exames de DNA, ela já sabia que se tratava de um mesmo indivíduo. Como esse indivíduo também subtraía os celulares, eles começaram a também investigar, a perícia de Minas começou a investigar também informações relacionadas aos celulares, né? E mapeou uma região onde o criminoso agia. A essa altura, pessoal, 18 mulheres haviam sido mortas com as mesmas características. A investigação avançou e a polícia chegou a 4 suspeitos e começou a monitorar esses suspeitos até que chegou na casa do indivíduo conhecido como maníaco de contagem. Naturalmente, ele negou os crimes, mas amostras biológicas dele foram coletadas e quando se comparou o perfil desse indivíduo com o perfil de 5 vítimas, daí é importante fazer uma pausazinha para que a gente possa entender a importância do trabalho feito nas unidades periciais, tanto de criminalística quanto de medicina legal, né? Entre 17 vítimas com as mesmas características, a gente tinha 5, que foi possível traçar o perfil de DNA. E aí, o perfil do indivíduo era o mesmo que foi encontrado no corpo e no local de crime, onde essas vítimas foram encontradas. Então, reparem vocês, o que é que eu quero chamar a atenção? Pessoal, se naquela época, 2009, nós já tivéssemos banco de perfis genéticos implantado no Brasil, talvez ele só tivesse matado a primeira. As outras mulheres teriam sido salvas, porque a polícia ia saber logo quem era a pessoa. Até porque esse indivíduo, ele já havia sido condenado por outros crimes. Então, ele já deveria estar, o perfil de DNA dele já deveria estar no banco. Então, diante da repercussão e do clamor das famílias, que foram a Brasília diversas vezes, que se reuniram com parlamentares, que imploraram, junto com os profissionais da perícia, peritos criminais, a gente conseguiu provar e mostrar a importância de se implantar o banco. Então, aí, nós começamos, sim, a trazer essa tecnologia para o Brasil. No ano de 2012, foi publicada uma legislação específica e nós avançamos. Hoje, 2021, nós poderíamos ter um banco muito mais robusto. Mas nós temos sim um banco muito importante e que está sendo alimentado. E essas questões elas vêm sendo discutidas intensamente no âmbito da perícia criminal, no âmbito da polícia científica. E graças a isso, nós estamos conseguindo desvendar inúmeros crimes. E prestem atenção, crimes sem suspeito, que não iriam ser localizados nunca. Então, essa é uma das histórias que é importante contar e é importante lembrar como foi a luta para se implantar o banco de perfis genéticos no Brasil. E agora, 2021, além de todo esse trabalho que a gente faz para localizar, para identificar criminosos, nós estamos expandindo, né, intensificando esse trabalho de identificação de pessoas desaparecidas. E isso, de fato, é também um trabalho de extrema importância. Só quem já perdeu um parente dessa forma, desapareceu, sumiu, eu não tenho notícia. Só quem já passou por isso, ou quem passa por isso, sabe o quanto é doloroso. Então, gente, vamos valorizar e vamos divulgar.